Senhor Hamilton, o senhor disse aqui na preliminar, quando se apresentou, que o senhor recebeu o título de embaixador da Federação para a Paz Mundial, perfeito? Sim, senhor. Que o senhor definiu com a sigla UFP, não é isso? O inglês é Universal Peace Federation. Perfeito. Essa federação é a federação fundada pelo Reverendo Moon? Sim, senhor. Ah, perfeito. Só para confirmar essa informação. Então, seu título de embaixador foi concedido pela mesma federação criada, fundada pelo Reverendo Moon? Sim, senhor. Que o senhor tem conhecimento que, entre outras coisas, ele respondeu a crimes de evasão de divisas nos Estados Unidos, chegando a ficar preso durante 10 meses. Eu não tenho essa informação. O senhor não tem informação? Eu não- O senhor eu não conhece sei. a Desconheço. polêmica, a trajetória polêmica do Reverendo Moon? As informações, a atuação do Reverendo Moon e, entre outras coisas, essa detenção nele dos Estados Unidos por crime de evasão de divisas? Eu não tenho esse... Não, mas é só para esclarecer, então, seu título de embaixador é um título dado pela mesma federação criada pelo Reverendo Moon, perfeito? Sim, senhor. Perfeito. Era só essa informação preliminar. O senhor diz em alguns documentos que a sua associação, que a sua secretaria, sua associação, né? Ela é credenciada, tem um documento aqui que o senhor diz, Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, uma organização sem fins lucrativos e de apoio humanitário, com atuação em mais de 190 países, reconhecido pela Organização das Nações Unidas e pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. A sua associação é reconhecida por essas instituições? A Senar, ela está dentro de uma plataforma da ECOSOC, Não, mas você está da dizendo ONU, aqui que ela e é pelo reconhecida pela CNBB. Ela é reconhecida pela CNBB? Não, não, Mas senhor. como é que o senhor assina uma carta dizendo que ela é reconhecida pela CNBB? Aí acho que tem um... Eu vou ler de novo para o senhor. Sim, senhor. A Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, uma organização sem fins lucrativos e de apoio humanitário com atuação em mais de 190 países, reconhecido pela Organização das Nações Unidas e pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Não, senhor. Assina aqui Hamilton Gomes de Paula, com sua assinatura, não, senhor? Exatamente, foi eu que assinei. Então, ela é reconhecida pela CNBB? Não, senhor. Então, esse Ela- documento aqui... Eu posso fazer uma contextualização? Esse documento, senador Randolph, e esse reverendo Moon que deu esse título, isso é Fanta laranja. É uma Fanta laranja que só não, mas- tem laranja dentro daquela garrafa. Reverendo Hamilton, não vou... Tubaína. Não vou insistir, não, assim. O senhor já respondeu. O senhor respondeu que não é credenciado pela CNBB, embora tenha um documento aqui assinado pelo senhor dizendo que a sua instituição é credenciada pela CNBB. Só lhe informar também que na plataforma da Organização das Nações Unidas não encontramos o credenciamento de sua entidade. Se o senhor puder declinar depois... Eu posso... Perfeito. E, mais ainda, o senhor também diz, em outros documentos, o senhor é credenciado também pelo Conselho Nacional de Justiça. Tem cooperação e parceria com o Conselho Nacional de Justiça. Sim, não, mas aí foi retirado, Excelência. Nós tiramos porque eu tinha a parceria com o Instituto Liberty. Não, veja, vamos lá, direto. O senhor tinha informado que teria parceria com o Conselho Nacional de Justiça. O senhor tem, a sua instituição tem parceria com o Conselho Nacional de Justiça? Não, eu tenho parceria com o Instituto Liberty, que tem parceria com o CNJ. Mas em documento o senhor dizia também que tinha parceria com o Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça, por ofício, já comunicou que não tem nenhuma parceria com a Senado. Ele já comunicou e nós retiramos. Aí enviamos um e-mail para o Instituto Liberty. Perfeito. E ele... É só para saber dessa preliminar. O senhor é inscrito na dívida ativa da União com um débito de R$ 29.500. O senhor confirma essa informação? Eu confirmo. O senhor poderia me informar como é que uma entidade dirigida pelo senhor, que é inscrita na dívida ativa da União, com um débito de R$ 29.500, participou de uma negociação bilionária para aquisição de vacinas? Esse é um débito antigo, eu creio, eminente. Não, ele pode ser senador. antigo, pode ser atual. Ninguém no Ministério da Saúde chegou com o senhor e disse:
Vamos checar se seus dados, suas referências. O senhor está inscrito na dívida ativa da União, então, por conta disso, não podemos prosseguir nenhum tipo de negociação. Eu só quero lhe perguntar se alguém no Ministério da Saúde lhe informou o seguinte: olha, não tem como prosseguir qualquer diálogo com o senhor, porque o senhor tem um débito, está inscrito na dívida ativa da União. Alguém do Ministério da Saúde chegou a reportar isso? Não. Perfeito, houve... perfeito. Senador Randolph, até para contribuir com Vossa Excelência, Pois não, a Ordem de Malta da Associação do Rio, a Ordem de Malta do Espírito Santo e também da Associação do Rio Minas acabam de enviar aqui exatamente uma documentação dizendo que não tem nada a ver com a instituição Senar, que, aliás, é um dos registros que consta na documentação que o senhor apresenta. Deixa eu lhe perguntar mais uma coisa, senhor Hamilton. A Senar concedeu o diploma de embaixador da paz a Carlos Alberto Rodrigues Tabanês? Sim, senhor. Na solenidade, na oportunidade, nós distribuímos... Entre outras coisas, a Senar compreendeu que ele cumpre, digamos, trabalhos humanitários? Ele faz trabalho, ele tem um instituto que faz trabalho social. Ele é instrutor de tiro, sócio e vice-presidente do clube de tiro e defende ampliar o acesso de armas aos brasileiros. O senhor considera isso um trabalho humanitário? Não, senhor. Obrigado. Prosseguindo ainda, na inauguração da sua embaixada, o senhor não lembra quais embaixadores estiveram presentes? O embaixador de Israel... O senhor lembra? Lembro. Perfeito. Lembrei. Que bom. Foi o embaixador de Israel, que mais? Da África, eu tenho que ver a relação, eu posso passar para o senhor. O embaixador da Índia esteve presente? Eu não me lembro. Foram várias autoridades. Então, por que, em diálogo com o senhor Cristiano, o senhor faz referência e encaminha um contrato do Instituto Serum da Índia, uma carta de intenção de compra, uma carta de autorização e encaminha ainda o endereço do laboratório do Instituto Serum da Índia? Eu não me lembro, eminente... Os diálogos estão aqui. Se o senhor não... quiser reportar depois... Por favor. O senhor faz Isso são diálogos que o senhor encaminha em relação ao Instituto Serum da Índia. O senhor... Qual era o preço da vacina que o senhor estava A primeira oferta era... E se eu puder contextualizar desde o início... Por favor. A Latin Air era $3,97. Depois veio a Davat, $3,50. Uhum. E depois ela passou para $17,50. E depois abaixou para $11. $17,50. Em algum momento surgiu a proposta de $10? Não, senhor. Bom, não é o que fala aqui esses documentos. Tem aqui um documento da Davat do dia 15 de março, date 15 de março de 2021, e nesse documento da Davat fala que o contrato era de $10. Aí depois, tem uma carta sua, endereçada ao senhor Elcio Franco. Veja, essa carta da Davat é encaminhada exatamente ao senhor Elcio Franco no dia 15 de março. No dia 5 de março. Após, dia 14 de março, tem uma carta sua, também ao senhor Elcio Franco, dizendo que a proposta, na verdade, da Davat não era de $10, era de $11. Eu também não me lembro. Aqui está a carta da Davat, Sim. que é do dia 15 de março. Essa carta da Davat fala na proposta em $10, e aqui a sua carta, também encaminhada quase paralelamente, que fala em $11. Tá, Tem, de uma carta para outra, tem um acréscimo de $1. Sim. Nos chama a atenção porque o que o Dominguete denunciou a essa CPI é exatamente a diferença de $1, que seria destinado em propina. Sim, eminente senador, eu tenho a oferta oficial de $11.
assinado por Herman Mas Cardano. aqui está a oferta do Herman Cárdenas de 10. Depois tem uma sua de 11. Como é que o senhor entra aqui no meio da história fazendo uma outra proposta de 11? Eu estou pedindo para Com um atualizar. acréscimo de $1. Eu estou pedindo para, nessa carta que eu enviei, eu lembro, eu estou pedindo para atualizar a oferta, e ele atualizou para $11. Exatamente. O senhor diz aqui, nessa carta para o senhor Elcio Franco, o senhor diz o seguinte: ao cumprimentar o senhor, informo que em caráter humanitário, sempre faço aspas no caráter humanitário, considerando a presente cenário de urgência mundial, disponibilizamos vacinas. O senhor fala que disponibilizamos, ou seja, sua entidade disponibiliza vacinas. É como está aqui, no português, bem lido. Disponibilizamos vacinas dos laboratórios AstraZeneca, Oxford, e o senhor fala que ainda tem as vacinas da Janssen, Johnson & Johnson, ao valor de $11, Exatamente. em caráter emergencial, com entrega em até 25 dias. A Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, uma organização sem fins lucrativos de apoio humanitário com atuação em mais de 190 países. O senhor diz aqui que é reconhecida pela ONU e pela CNBB, o senhor acabou de dizer também que não é reconhecido pela CNBB, e outras instituições igualmente importantes, em ação conjunta com uma empresa norte-americana, vem oferecer os produtos, preços e prazos supracitados, reiterando o caráter... Me desculpe, senhor Milton, mas aqui o senhor está se apresentando como vendedor. O senhor está oferecendo a $11 a vacina, que tinha tido uma proposta antes de 10, um acréscimo de 1, que foi o que o Dominguete falou, Nós que seria enviamos, de propina. nós enviamos a oferta oficial de $11 para o MS. Isso eu sei. A oferta oficial. Isso está no documento que eu estou lhe falando. Isso nós já sabemos. Sim, mas aí quem coloca o preço é o Dr. Herman, não sou eu. Mas está aqui o documento do Herman. Sim, é um botando 10. documento pedindo a atualização de uma oferta oficial de $11. Não, o documento aqui dele está falando de $10. Sim, mas não, essa carta não se refere esse... Não, essa carta aqui é sua, essa carta aqui é da VAT. Sim, mas aí eu tenho que colocar a oferta oficial Pois é, mas da o senhor não está falando aqui em nenhum momento retificando. O senhor não está retificando, o senhor está fazendo uma nova proposta de $11. Sim, eu tenho essa oferta oficial de $11. Eu desconheço esse documento de 10 que não acompanha Então, a só para oferta. entender, tem uma proposta de 10 da VAT, o senhor encaminha, inclusive sem dizer que tem nenhum realinhamento de preço, uma proposta de 11, certo? Eu não encaminhei esse documento de 10. Não, isso eu sei. O senhor encaminhou um documento de 11. Mas tem eu um tenho a documento oferta de 10. 11, Então, Excelência. Eu quero só entender essa diferença aí de $1. Porque é a mesma coisa que o Dominguete falou aqui. Não, mas não tem ligação o documento de 10 com o de 11. O de 11 está aqui e foi... Mas como o senhor era o fornecedor da vacina? Não, senhor. Então, como não tem, se o em tese, fornecedor que não fornecia apresenta de 10, e o senhor, como interlocutor, o senhor tinha dito aqui logo no começo, que o senhor somente agendou. Aqui tem um documento seu, encaminhando uma proposta, uma oferta de venda de vacina a $11. Eu tô fazendo uma menção à da VAT, que ela Não, tem... eu gostaria que o senhor estivesse, mas o senhor não está dizendo aqui. O senhor não está retificando a da VAT. O senhor está apresentando $11. O senhor está se apresentando aqui como vendedor que tem como interlocução uma parceria com a empresa americana, que suponho que seja da VAT. Mas esse documento, nobre excelência, esse documento ele está anexo a uma proposta de 11. Esse documento que está na sua mão e não se refere ao documento de 10. Não, isso eu entendi. Mas, enfim, temos dois documentos, um com $10, o outro com $11, e isto aqui não me parece ser mera coincidência, coincidir com a denúncia do senhor Dominguete de que teria tido a cobrança, na reunião com o senhor Roberto Ferreira Dias, de $1 por propina. Mas, prossigamos. No dia 12 de março, quando o senhor reuniu com o coronel Elcio Franco, o senhor relatou aqui que nesse dia se encerraram, depois desse dia, o coronel Elcio não encontrou os documentos, encerraram as tratativas, certo? Não, senhor. Não encerraram. Não encerramos. Tiveram continuidade.
No próprio Fantástico, o Herman avisa sobre essa da AstraZeneca e da Johnson & Johnson. Ele está colocando a 15 disposição. segundos. Então, só destaque para nós o seguinte. O que foi tratado nessa reunião, o coronel Elcio Franco recebeu os senhores, Sim, senhor. deu prosseguimento às tratativas? Ele queria saber se tem o documento da AstraZeneca, Perfeito. porque ele ligava lá na AstraZeneca, no laboratório, e não tinha vacina. O senhor não queria aproveitar essa oportunidade para declinar tudo que o coronel Elcio Franco relatou, conversou com o senhor nessa reunião? E o senhor não quer aproveitar, falar para nós quem era um dos personagens dessa reunião, que era o senhor Max Nóbrega? Max Nóbrega era um funcionário de lá. Foi ele que me recebeu também no dia 12. E ele disse assim, olha, reverendo, não Funcionário, qual a função dele? Ele faz um trabalho, ele é na área de... Eu não sei a área dele, ele estava falando a respeito de logística. O senhor nunca falou com o Roberto Ferreira Dias? Eu não me lembro. Eu estive... Bom, a gente já está evoluindo, porque o senhor disse aqui na primeira preliminar que nunca tinha falado. O senhor já está em não me lembro. Podemos avançar um pouquinho mais? Porque a gente está aqui com o WhatsApp do senhor, uma troca de WhatsApp sua com o Dominguete. E o senhor está dizendo aqui, boa tarde, Dominguete, estou na sala do Roberto Dias. Os outros, com os outros que falaram com ele. Tem um WhatsApp seu. Eu não... O senhor não lembra? Eu não lembro. O senhor não lembra? Se o senhor me permite ver a contextualização... Claro, vou pedir para a Ana Cristina levar aqui. É um diálogo, o Dominguete faz um contato com o senhor, e aí aqui está reverendo Anderson, né? A senadora Elisiane perguntou e o senhor confirmou que é assim que estava sendo tratado, e diz aqui, boa tarde, Dominguete, estou na sala do senhor Roberto Dias. Vou pedir para depois levar para ver se o senhor... Temos um longo depoimento ainda, né, senadora Elisiane? Quem sabe o senhor Hamilton, até o final, ele não lembra para nós. Teve sequência o processo do Ministério da Saúde com o senhor Elcio Franco? Teve sequência? Teve um processo instalado? Não, senhor. Não? Não, senhor. O senhor tem certeza disso? Sobre a demanda que estava em minhas Sobre a mãos... compra das vacinas da Davat? Não tinha. Sobre essa demanda que estava na minha mão, Excelência, eu não tenho conhecimento. E esse processo aqui? Aqui tem um processo em andamento do Ministério da Saúde, os vários passos do processo. E, claramente, o processo se referia, inclusive tem tramitando pelos departamentos, no gabinete do secretário executivo, e Davat Medical Supply. Eu E desconheço. era dessas vacinas. Eu desconheço. Pois é, esse processo andou, teve prosseguimento lá Você no tem a Ministério da data, Saúde. Excelência, por Claro, tem favor? todas as datas aqui, vamos disponibilizar para o senhor. Mas vejamos, o que foi que o senhor Elcio Franco falou nessa reunião? Ele encerrou as negociações, disse que não prosseguia mais, vamos encerrar por aqui, Não, deu fim. a reunião foi tratando no primeiro momento da demanda das vacinas dos 50% para a rede privada, para as empresas. A reunião terminou e depois abriu a conversação para explicar sobre essas 400 milhões de vacina para o governo. O secretário olhou e perguntou a Dominguete e a Cristiano Carvalho, dizendo o seguinte, olha, eu ligo lá direto no laboratório e não tem. Aí foi quando o Cristiano explicou... O que o senhor atribui o secretário executivo do Ministério da Saúde ter concedido essa chancela ao senhor, de ter lhe recebido, ter recebido o Instituto Força Brasil, com tanta facilidade? Ao seu prestígio? Não, senhor, eu não conheço o doutor... O senhor não Elcio conhece ninguém no governo? Franco. Não, conheço... Você pode declinar as pessoas que conhecem no governo? O que eu considero do governo, que falou aqui que nós estávamos já em um evento, é o senador Flávio Bolsonaro. Senador Flávio Bolsonaro. Eu saí... Prossiga, não tem mais ninguém, não? Não tem mais ninguém, não? Que o senhor conheça? Não, foi numa foto, assim... Não, perfeito. O senador Flávio já foi esclarecer. Tem mais alguém? O senhor teve reunião com mais alguém no governo? Não, senhor. Com deputados? Não? Não, senhor. Eu creio que Pode prosseguir? eu não me lembro, né? Talvez o senhor não lembre dessa foto aqui. Essa foto do reverendo Moon, o senhor já viu? A outra foto, por gentileza?
Vamos lá. Isso aqui é uma reunião que está, inclusive, no perfil das redes sociais da Senar. Reunião sim. do reverendo doutor Hamilton com a ministra Damares. Reunião, ao que parece, foi no gabinete da ministra. O senhor quer refazer a sua resposta? Sim, senhor, eu quero refazer, eu Pois lembro não. agora disso aí, foi no início de 2000, pegaram essa foto e falaram que essa foto era uma foto de agora, de 2000 e... Não, assim, é só porque é o seguinte, o senhor tinha dito que não tem contato, não tinha reunião. Essa é uma foto que mostra que a Senar tem reunião e tem contato, certo? O senhor concorda comigo? Sim, senhor. Perfeito. Com nenhum outro parlamentar, o senhor teve contato, encontros? Aqui no Congresso... No Congresso, em nome da Senar? No Congresso eu vim aqui várias vezes para falar sobre na comissão de um projeto que a gente tem de casa. Perfeito. Uma das De vezes, habitação. inclusive, foi essa aqui, né? Que você pode ver, com o deputado Fausto Pinato. É essa aí. Foi uma reunião que o senhor esteve com ele, não é isso? Sim, Deputado também em 2000... progressistas. Não foi agora, deputado, ô senador. Nós... Essa questão é importante esclarecer, porque a pergunta que nós fizemos na preliminar foi se o senhor tinha contato, se o senhor tinha encontros. Acho que essas fotos revelam que o senhor teve encontros com autoridades. São algumas que nós resgatamos. Com a ministra de Direitos Humanos, Damares Alves, e essa com o deputado Fausto Pinato. Só concluir, senhora presidente, só duas questões finais. Teve prosseguimento, então, as tratativas com o Ministério da Saúde? Do dia 12, encerrou-se. Encerrou-se? O que eu O senhor tem entendo... certeza? Não tenho certeza. Tá, porque realmente não se encerrou É porque dia no 24, dia 12, é. porque, veja, no dia 24 de março... Ok, tá aqui comigo. Isso, tem uma carta sua, assinada pelo senhor ao Herman Cárdenas. Exatamente. Falando dos prosseguimentos das tratativas. Então, não se encerrou e o senhor Elcio Franco não colocou ponto final no dia 12, certo? A vacina, nobre senador, as vacinas eram 3,50, 17,50. Esse valor de 11,50 não estava atualizado. Não, perfeito. Só queria saber o seguinte. O senhor Elcio Franco pôs fim a todas as tratativas no dia 12? O senhor Elcio Franco chegou a dizer o seguinte: encerrem-se as tratativas agora, não avancemos. Isso daqui não prospera. Isso daqui não tem sentido, não tem significado. Ele chegou a dizer isso? Não, senhor. Perfeito. Era isso que eu também gostaria de saber. Por fim, o senhor tem algum contato com o governo do Paraguai? Contato, não. Não? Então por que o cônsul do Paraguai no Brasil encaminhou uma carta para o senhor, datada do dia 23 de março, e nessa carta, entre outras coisas, ele diz aqui, por intermédio do senhor Hélio Fiuza. O senhor Hélio Fiuza, quem é? Eu não conheço. Então, mas a carta é endereçada ao senhor, Sim. do governo paraguaio, do cônsul do Paraguai, e fala sobre tratativas de vacinas. Inclusive, diz que lá no Paraguai tinha aquisição de vacinas por empresas privadas, algo que o senhor falou ainda há pouco na preliminar. Esse documento eu não tenho conhecimento dele, mas nós fizemos sim Um documento do consulado do Paraguai no Brasil, assinado pelo senhor ministro Hernando Arteto Melgarrejo, cônsul-geral do Paraguai no Brasil. Eu lembro, esse cônsul, ele conversou direto com a Davat, não foi conosco. Mas ele manda uma carta para o senhor, então por quê? Se o senhor disse que foi procurado pela Davat, por que essa carta direta ao senhor e não a Davat? Por que as autoridades consulares do Paraguai não fizeram contato direto com a Davat? Não, eles fizeram direto contato com a Davat. E por que eles credenciam o senhor aqui nessa carta? Talvez por uma comunicação nossa, como eu falei no início aqui da minha explanação, nós conhecíamos algumas embaixadas e enviamos. Talvez seja essa a resposta. Mas a resposta demonstra um interesse nas vacinas. E fala, inclusive, das vacinas. Ele trata o senhor, inclusive, com muita consideração aqui. E fala, e o detalhe importante é que ele disse, senador Renan, que no Paraguai tinha a possibilidade da aquisição de vacinas pelas empresas privadas. Me chamou a atenção porque o senhor falou, na preliminar aqui, respondendo ao senador Renan Calheiros, que
o Instituto Força Brasil 15 foi à reunião com o segundos. senhor Elcio Franco com um objetivo determinado, tratar sobre o projeto de lei que tramitava aqui no Congresso Nacional, que tinha sido relatado na Câmara dos Deputados por uma deputada do Partido Progressista, e este projeto de lei havia sido defendido pelo senhor Carlos Wizard e pelo senhor Luciano Hang, e só não prosperou esse projeto de lei porque ele foi barrado aqui no Senado. O senhor relatou aqui que o Instituto Força Brasil foi tratar com o senhor Elcio Franco sobre esse projeto, né? Foi conversar sobre esse projeto. Coincide que tem uma carta das autoridades consulares do Paraguai, que fala dessa possibilidade existente naquele país vizinho. Coincide ainda mais, senador Renan, e falo isso aqui para concluir, que no dia 23 de janeiro, existiu a Associação Brasileira das Clínicas de Vacina, firmou um contrato com qual empresa, senador Renan? Com a Precisa, para aquisição de vacinas ao triplo, para aquisição da vacina Covaxin, ao triplo do preço que estava sendo oferecido para o Ministério da Saúde. O meu tempo já encerrou, reverendo Hamilton. Mas veja, eu quis fazer questão de trazer todos esses documentos, mas ainda temos tempo no depoimento 15 de Vossa segundos. Senhoria. Vossa Senhoria é um representante religioso, se apresentou aqui como tal. Eu acho que Vossa Senhoria pode dar uma contribuição enorme para o país, pode dar uma contribuição enorme, talvez uma mais importante contribuição que a sua entidade pode prestar, relatando todos os detalhes e toda a verdade de quem o credenciou para ser um interlocutor tão valorizado em relação às vacinas. Senhor Hamilton, a credencial que o senhor tinha, nós gostaríamos que as empresas que tinham vacinas tivessem desde o ano passado. Aí a gente não teria 557 mil brasileiros mortos. Obrigado.